Olá, amante do terror. Você já assistiu aqueles filmes noir de 1930? Se trata daqueles filmes em preto e branco com um tom sombrio, uma narração feita pelo próprio protagonista e geralmente envolvendo casos de um detetive que fuma e bebe, tem uma voz rouca e grave, sempre conseguindo resolver o caso, não importa como ou em que condições. Nos dias de hoje, esse tipo de filme não é mais tão popular, até porque são filmes dos anos 30. Coisas que funcionavam naquela época já não funcionam mais nos dias de hoje, apesar de ainda serem considerados clássicos do cinema, lembrados por muitos. Só que sendo datado ou não, isso não importa muito para um autor ficcional que conseguiu criar um roteiro que literalmente te faz entrar na história. Essa anomalia foi teoricamente contida pela Fundação SCP, sendo chamada de SCP-3143. SCP-3143 é uma construção infraficcional, ou seja, ele é uma história sapiente de uma narrativa inferior que pode de alguma forma interagir com uma narrativa superior, literalmente modificando uma parte da realidade para transformar tudo no seu redor em um filme noir dos anos 30. Ele é parecido com o SCP-423, também conhecido como Fred, uma entidade ficcional que pode literalmente entrar em histórias contadas em texto. Essa entidade não tem uma forma física, nem descrições físicas de como seria a sua aparência na narrativa. Ela pode mudar constantemente dependendo da história em que está. Ele está limitado a histórias contadas em texto, portanto, se existir alguma história que seja contada em imagens, ele não será capaz de interagir com ela. Qualquer uma contada em texto vai ser modificada de forma a encaixar Fred nela, seja se estendendo ou encurtando. Ele geralmente não assume papéis principais, preferindo histórias que tenham uma abundância de personagens, porque assim pode se misturar com facilidade. Mas existe uma diferença bem grande entre o Fred e SCP-3143. A diferença é que 3143 pode modificar partes da realidade para que ela se torne parte da narrativa que ele mesmo criou. Ou seja, ele consegue modificar a realidade ao seu redor para que tudo se torne parte da sua história. Enquanto Fred está, por enquanto, limitado a histórias fictícias descritas em livros, não podendo interagir diretamente com a narrativa superior. Todos os indivíduos que forem afetados pela alteração da realidade se tornam parte da história, seja como personagens principais ou secundários. Tudo vai depender de como o roteiro foi escrito e de como a narrativa vai se desenrolar, ou seja, de sorte. O autor da história é chamado de SCP-3143-A. É um homem chamado Murphy Loudon, um sapateiro aposentado que vive junto de seus 2 gatos, que de alguma forma criou um roteiro que conseguiu ser trazido para uma narrativa superior, se tornando uma construção infraficcional, ou seja, uma história sapiente capaz de trazer mudanças na realidade, ou em partes da realidade. Quando a mudança entra em ação, o próprio autor da história se torna o protagonista, um detetive misterioso clássico de filmes noir, chamado Murphy Law, que tem como objetivo resolver algum caso que a narrativa tenha criado. E todos aqueles que estavam em volta também vão fazer parte da história do jeito que a construção preferir. Basicamente, todos vão virar marionetes. Mas, felizmente, essas alterações são temporárias, então, em algum momento, a realidade vai voltar a ser como era antes. O problema é que isso só vai acontecer se o tal caso for completamente resolvido. Se não for, a história não vai ter fim. Assim que o caso for solucionado, a realidade vai ser revertida. Só que geralmente nenhum indivíduo que esteve envolvido vai ter alguma lembrança exata do que aconteceu. No máximo, alguns flashes de memória, mas nunca uma lembrança clara, tornando difícil saber exatamente o que aconteceu. Mas, apesar de ninguém ter lembranças, a Fundação pode e sabe que aconteceu uma manipulação da realidade, e que com certeza teve a ver com os livros de Murphy Loudon, no contexto geral. SCP-3143 foi descoberto depois da falha de contenção no sítio 95 lá para 2005, onde eles se depararam com as mudanças pela primeira vez, tanto que nem sabiam quem o personagem Murphy Law era. Eles descobriram muito sobre o SCP e o seu autor em 2012, quando o Departamento de Patafísica e o Departamento de Analítica fez contato com o SCP e o apreendeu.
Com isso, várias entrevistas foram feitas a partir desse ponto. Só que como tanto Murphy Loudon quanto a sua narrativa são completamente ficcionais, quem teve que cuidar das entrevistas foi um agente do Departamento de Patafísica, Dr. Thaddeus Town. O Departamento de Patafísica, como eu posso dizer, é um departamento que existe e não existe ao mesmo tempo. Ele foi criado para lidar com anomalias ficcionais, como o SCP-423, ou então o próprio SCP-3143. Anomalias ficcionais, a princípio, podem parecer inofensivas justamente pelo fato delas serem fictícias. Só que o negócio é que elas podem se tornar problemas muito maiores se elas puderem pular entre as camadas da narrativa. Isso com base na teoria do sanduíche narrativo de Swan, onde teoricamente existiriam várias camadas de narrativas, e a camada acima enxergaria a camada abaixo como uma ficção. Como no caso, por exemplo, enxergamos toda a história da Fundação como mera ficção, assim como eles enxergam as narrativas criadas pelo SCP-3143 como mera ficção também. A diferença é que até a ficção no universo da Fundação pode se tornar um problema, apesar de elas literalmente não existirem, na teoria. Só que existem seres que podem quebrar as barreiras das camadas e simplesmente saltar entre elas. E um belo exemplo é justamente o SCP que estamos falando nesse exato momento. Uma história ficcional capaz de alterar a realidade para torná-la parte da narrativa. E mesmo que seja por um período de tempo, ainda é extremamente perigoso. Pessoas podem morrer, podem perder as memórias, ter sequelas pela vida inteira. De qualquer jeito, é uma anomalia, e não se pode ter anomalias andando livremente por aí. É um risco que não se pode correr de jeito nenhum, ainda mais com a possibilidade de evolução por parte dessa narrativa. Imagina se, em vez de alterar a realidade, ela se tornasse a realidade. Então, Dr. Town é um funcionário fictício encarregado de conter o SCP-3143. E como ele faria isso? Simples, desconstruindo a sua narrativa. Basicamente, ele teria que fazer o SCP-3143 acreditar que ele é apenas uma construção infraficcional, uma história sapiente capaz de alterar a realidade. E que ainda por cima, a história sequer era parecida com os filmes noir. Eram muito simples, heróicas, e se resolviam de uma forma simplória, não tinha profundidade, o que até então ele não tinha a menor ideia do que era. O objetivo era sair da narrativa que o 3143 tinha criado e atrair ele para a narrativa que a Fundação queria criar, como uma armadilha ficcional. Se ele conseguisse, poderia conversar não com a história, mas com o autor, e tentar entender como ele conseguiu fazer isso, aprender tudo sobre a sua construção infraficcional, e quem sabe, contê-la definitivamente. E no fim das contas, deu certo, por um tempo. Na primeira entrevista, tudo começa como se fosse a narração daqueles filmes noir, uma coisa clássica e clichê ao mesmo tempo, tanto que a fonte é diferente. É aquela Courier que era usada nas máquinas de escrever antigamente. E aos poucos, com o passar da entrevista, Dr. Town vai conseguindo tomar controle da situação, fazendo pouco da narrativa, zombando da estrutura da história, desacreditando do narrador, e a fonte foi mudando para a original. E no fim, conseguiu fazer contato com o autor, Murphy Loudon. Agora, a Fundação tinha a narrativa ao seu favor. Só bastava fazer algumas perguntas. Perguntas certas, no momento certo, com as palavras certas. Porque se saísse do controle, voltariam para a estaca zero. E ficaria ainda mais difícil para retornar a narrativa ao seu favor. A segunda entrevista ainda continua na perspectiva da Fundação. Dr. Town conversa com o autor sobre a anomalia ficcional. O autor aparenta estar confuso e não sabendo direito onde está ou o que estava fazendo. Ele tem vagas memórias sobre estar escrevendo algo que queria escrever desde quando era criança, mas nunca chegou a terminar de verdade. Dr. Town disse a ele que, de alguma forma, ele conseguiu criar uma narrativa que literalmente se tornou realidade, e queria entender como exatamente ele conseguiu esse feito. Então, ele ia administrar algumas perguntas. Só que foi nesse momento em que tudo começou a sair do controle. Foi quando Murphy fez uma pergunta bastante delicada ao Town. Perguntou o que ele havia achado do roteiro, se estava bom ou ruim. Eu não sei exatamente o que o doutor deveria ter respondido aqui. Não sei que possibilidades de respostas levariam a que lugar. Só sei que o fato dele ter respondido que achou o roteiro ruim acabou chateando o autor.
E a partir daí, a entrevista acabou. Ao que dá a entender, o autor continuou escrevendo histórias envolvendo o SCP-3143, o que poderia ser muito perigoso para a realidade. Então, confiscaram as canetas dele, e isso o irritou ainda mais. Na terceira entrevista, o autor aparentemente percebeu o que estava acontecendo, que estava em uma armadilha ficcional, e rapidamente conseguiu reverter a situação a seu favor, tornando tudo novamente em um filme noir. E quando isso acontece, a fonte troca de novo para Korea, e a realidade é alterada. Murphy confronta Town diretamente, inclusive chega a o agredir na sala de entrevista, aparentemente sem consequência nenhuma, afinal, ele é o protagonista dessa história, marcando assim o fim da entrevista. Atenção, o arquivo a seguir é classificado como nível 4/3143. Qualquer tentativa de acessar este arquivo sem ser deste nível irá ocasionar em ação disciplinar imediata. Dia 15 de março de 2012. De diretor da área August para O55, sobre SCP-3143. Na minha opinião, talvez não tenha funcionado, mas isso foi, no entanto, um excelente teste para o Dr. Town e o Departamento de Patafísica. Eu recomendo que os mantenhamos em livros. Eles podem ser úteis, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de contramedidas alegóricas e metafictícias. Além disso, não é como um departamento fictício com funcionários fictícios que tem uma manutenção dispendiosa. Caso contrário, deixe o artigo como está. Pode ter várias inconsistências. O fato de que nem Murphy Loudon e nem Sempre Chove realmente existem sendo o mais flagrante. Mas outras edições podem atrair a atenção indesejada do SCP-3143. Com essa nota, deixe SCP-3143 sozinho por um tempo. Sim, aprendemos um pouco sobre ele, mas ele também aprendeu um pouco sobre nós. Até que possamos saber com precisão como as suas habilidades funcionam, os esforços para contê-lo podem ser perigosos. Estou particularmente preocupado com o que ele disse durante a entrevista final. Parece que ele acha que somos todos tão fictícios quanto ele. Anotação adicional. SCP-423 está atualmente desaparecido. Estou preocupado que possa ter algo a ver com a nossa pequena experiência. Estou tendo alguns dos meus pesquisadores sendo instruídos para procurar a anomalia. Vou mantê-lo atualizado. Diretor da área, August. Dr. Town, atuado por Thaddeus Town. Diretor da área August, atuado por Jeremiah August. FTM Iota 10, atuado por Fred. E Murphy Law, atuado por ele mesmo. Com agradecimentos especiais para o Departamento Patafísica. Procure pelo Thaddeus Town quando ele voltar em Um Personagem Metaficcional que eu nunca gostei.